Vamos voltar aqui agora para a nossa apresentação sobre aprendizagem significativa. Para essa aula, eu estou usando uma apresentação feita no site Prezi. O Prezi é um site que permite fazer apresentações dinâmicas, que você vai encontrar com muita facilidade no Google. Basta colocar esse nome Prezi, fazer uma conta através de um e-mail e uma senha, e aí você vai poder iniciar o uso do Prezi. Para aprender a usar, você pode fazer uma busca também no YouTube por um tutorial do Prezi em português. Você vai achar vários que poderão te ensinar como usar o Prezi. Meu propósito é falar sobre aprendizagem significativa. No nosso caso específico, aprendizagem significativa voltada para a química, mas vamos generalizar um pouco porque é possível pensarmos sobre o ensino de ciências, né? Então temos algumas perguntas fundamentais. Primeiro, para que ensinamos ciência? Ou para que aprendemos ciência? Essas perguntas devem nortear o trabalho do professor sempre. É assim que a gente descobre o que podemos fazer de melhor para que o processo de ensino e de aprendizagem possa ocorrer da melhor maneira possível. Então, vamos começar buscando entender como é que se aprende algo, né? Então, considere que essa figura aqui em azul representa o universo de conhecimento do aprendiz, ou seja, todo o conhecimento que ele possui em todas as áreas possíveis do conhecimento está representado aqui por essa figura. Existem três possibilidades de atuação do professor em relação a esse universo de conhecimento do aprendiz: ou na posição 1, ou na posição 2, ou posição 3. Na posição 1, observe que ela está dentro do universo de conhecimento do aluno. Atuar dentro dessa região não é ensinar para que ocorra aprendizagem, pois não se aprende aquilo que já sabe. Então, o máximo que pode acontecer aqui é uma revisão, né? Não se aprende nada novo dentro do universo que já é conhecido. Na posição 2, eu costumo apelidar de salto quântico. O professor quer atuar numa região que está muito distante do universo de conhecimento do aluno. Essa atuação pode resultar em um tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem mecânica. Como não é possível estabelecer relações entre o que já se sabe e o novo conhecimento que está sendo apresentado, o aprendiz ele vai decorar o que o professor está falando, até com o propósito de atender a uma avaliação posterior. Não pode ocorrer uma aprendizagem significativa com uma atuação nessa região tão distante do universo de conhecimento do aluno. Já no ponto 3, nós temos uma proximidade entre a região de atuação do professor e o universo do conhecimento do aluno. Se o aluno desejar fazer relações entre o que ele já sabe e esse novo conhecimento, há a possibilidade do surgimento da aprendizagem significativa. Então, o que é que vai acontecendo aos poucos com esse universo de conhecimento do aprendiz? Ele vai ampliando, como está aqui representado. Atuar dessa maneira é atuar conforme o que Vygotsky falou sobre zona de desenvolvimento próxima ou proximal. Também é atuar dentro do princípio da assimilação da teoria da aprendizagem significativa, que vamos tratar mais adiante, proposta por Ausubel em 1968. Também é a proposta de Paulo Freire, entre outros pesquisadores sobre aprendizagem. Bem, o próprio Perrenot, em 2000, vai falar sobre competência, que significa a mobilização de recursos em uma situação prática nova. Essa é uma possibilidade que só vai acontecer se atuarmos dentro daquela região próxima ao universo do aluno, de conhecimento do aprendiz, do aluno. Para a aprendizagem ocorrer na zona de desenvolvimento proximal ou imediata, proposta por Vygotsky, o processo de ensino deve atuar entre o nível de desenvolvimento real, que já faz parte da estrutura cognitiva do aluno, do estudante, e o nível de desenvolvimento potencial, que é aquele ponto 3 lá que vimos na figura anterior. Depois dessa
breve fala sobre como se aprende, vamos continuar focando nas nossas questões fundamentais. Então tem uma proposta para você, que é me dizer qual é o significado dessa escrita que está aí posta na figura. Difícil, não é? Mas se a gente fizer assim, é provável que você considere que há uma probabilidade maior de que você entenda a figura anterior. Por que isso acontece? Bem, você pode estar pensando, claro, estou pegando algo que você conhece, que é o alfabeto, e relacionando com os hieróglifos lá, que provavelmente você não conhece, porque não faz parte da cultura, da nossa cultura, estudar esses hieróglifos, a não ser que você seja um arqueólogo. Então eu vou tentar mostrar a vocês um pouco sobre a aprendizagem significativa e entender por que essa relação entre essas duas figuras está contida dentro da teoria da aprendizagem significativa. Essa teoria é uma teoria cognitiva proposta por David Ausubel, que foi psicólogo e pedagogo, nasceu em 1918, nos Estados Unidos, seguidor de Piaget, e ele é contemporâneo porque ele faleceu em julho de 2008 aos 90 anos de idade. O que é que Ausubel propõe para a gente? A ideia central da teoria da aprendizagem significativa é que o material a ser aprendido ele precisa ser potencialmente significativo para o aprendiz, isto é, precisa ser relacionável à sua estrutura de conhecimento de forma não arbitrária e não literal, ou seja, substantiva. E é necessário que o aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de maneira substantiva e não arbitrária à sua estrutura cognitiva. A partir daí, Ausubel estabeleceu alguns princípios relativos à programação eficiente do conteúdo. Esses princípios são um ponto fundamental da teoria da aprendizagem significativa, da qual emergiram as categorias que eu construí, que poderemos aplicar a qualquer recurso didático em uma aula. Então, os princípios são assimilação, diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, organização sequencial e consolidação. Vamos ver um por um. Você vai perceber que Ausubel parece que tem um pé na química, né? Porque a forma como ele escolheu para representar principalmente o princípio da assimilação é muito próximo de uma reação química, de uma equação química. Observe aqui que temos aqui um A maiúsculo, que significa o conceito subsunsor existente na estrutura cognitiva. Esse termo subsunsor remete à âncora. Então é o conceito que é tido como prévio, um conhecimento prévio que já existe na estrutura cognitiva do aprendiz. Esse conhecimento prévio vai interagir com a nova informação potencialmente significativa. Dessa interação, nós temos um produto que é conhecido como subsunsor modificado, representado aqui por Azão linha, Azinho linha. Esse produto interacional, por um certo período de tempo, ele é dissociável. Olha aí a identidade com a química. Essa dissociação pode favorecer a retenção de Azinho linha. Perceba que não é mais somente A maiúsculo e A minúsculo. É Azão linha, Azinho linha. Isso significa que o conhecimento prévio do aluno não é mais o mesmo. Foi modificado porque entrou em contato com o conhecimento novo. E o conhecimento novo também se modifica ao entrar em contato com o conhecimento prévio do aluno. Vou dar um exemplo sobre por que não é mais o mesmo conhecimento prévio. Imagine uma tribo indígena que nunca praticou um ato de violência na sua história. Então, a violência não faz parte dessa cultura. Um dia, essa tribo encontra um homem branco, um grupo de homens brancos. E esses homens brancos reagem violentamente à presença da tribo. Uma vez em contato com essa violência, a tribo pode modificar os seus conhecimentos, pode modificar a sua cultura, e a violência, que é um conhecimento novo, já pode ter um novo significado para essa tribo. Tanto o conhecimento prévio quanto o conhecimento novo sofrem modificações uma vez que interagem.
Ainda dentro do princípio da assimilação, pode ocorrer a assimilação obliteradora. O que é isso? É que no lugar de favorecer o novo conhecimento modificado, o resíduo que se torna estável é o conhecimento prévio modificado. O conhecimento adquirido pela assimilação está sujeito à influência que ele considera como erosiva, que é uma tendência reducionista da estrutura cognitiva. É mais simples e econômico reter apenas as ideias, conceitos e proposições mais gerais e estáveis do que as novas ideias assimiladas. Foi facilmente verificado em várias pesquisas que o aluno, mesmo estando em contato com conhecimento, com conceitos científicos, quando ele se depara com um problema, ele recorre aos conceitos que já existiam na sua estrutura cognitiva antes de entrar em contato com alguns conceitos científicos. Um exemplo simples é o processo de filtração. Então, o aluno pode conhecer o processo de filtração do café como sendo o processo de coar o café. Então, essa coagem é a mesma coisa de uma filtração, e nas aulas de ciência ele pode aprender que um nome mais usado no âmbito da ciência é filtração. Mas no momento que ele vai fazer uma avaliação ou que vai falar com outra pessoa, ele usa o termo coar no lugar de filtrar, porque esse termo coar é mais estável na estrutura cognitiva do que o novo conhecimento que foi apresentado a ele. Bem, depois do princípio da assimilação, nós temos o segundo princípio, que é o princípio da diferenciação progressiva. Então, é o princípio pelo qual o conteúdo deve ser programado de forma que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes e progressivamente diferenciadas, haja visto esse ser um processo espontâneo do ser humano, né? Nós olhamos para algo, buscamos as características mais gerais e posteriormente, progressivamente, nós vamos fazendo algumas diferenciações. Então, por exemplo, observe essas três figuras e tente olhar para elas sem um referencial da ciência química, ou seja, veja apenas como figuras, como três figuras distintas, e busque elementos que sejam semelhantes ou iguais entre as três imagens. Bem, você pode perceber que nós temos aqui um hexágono que é comum às três figuras e que esse hexágono tem três linhas alternadas no seu interior. Isso está presente nas três figuras. Temos nas três figuras um O ou um zero ligado a um traço duplo, né? Isso acontece também nas três. E temos também um N ligado a três traços, que é comum às três figuras. Essas três figuras representam a molécula da cocaína, a molécula da procaína e a molécula da lidocaína. A cocaína foi um grande achado para a humanidade, porque ela surge mais ou menos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É uma grande descoberta, porque ela tem uma propriedade que é fundamental para a medicina. O que você já ouviu falar de cocaína deve ser algo na linha de que ela é um alucinógeno, que ela causa dependência, que ela pode causar uma sensação de euforia, pode trazer danos ao sistema nervoso central, também às vias aéreas, ao fígado. Mas uma das características fundamentais permite que, por exemplo, um policial, ao entrar em contato com uma suspeita de ser cocaína, ou achar um sólido branco na mão de alguma pessoa, para ele saber que é cocaína, ele costuma botar na ponta da língua. Não para sentir o gosto, mas porque a cocaína é anestésica. Então, ao descobrir essa propriedade da cocaína, a medicina pôde avançar muito, porque cirurgias que eram feitas praticamente na raça, como por exemplo amputação de membros de soldados durante a guerra, ela foi facilitada pela ação dos anestésicos, né? O grande problema da ciência era então reduzir as demais propriedades não desejáveis da cocaína e chegar
a uma molécula que fosse com um poder anestésico satisfatório para a medicina. Então, chegou-se a molécula da procaína, da lidocaína e da xilocaína, que a gente conhece bem dos consultórios de dentistas, né? Outro princípio é a reconciliação integrativa. Depois da diferenciação progressiva, temos a reconciliação integrativa, que consiste em apontar semelhanças ou diferenças e, através dessas semelhanças e diferenças, o aprendiz fazer algumas diferenciações, né? E aí reconciliar de maneira integral o conhecimento. Então, por exemplo, essas 3 lactonas aqui, elas diferem apenas aqui na cadeia, ou seja, no radical que está preso aqui ao anel. Então, essa diferenciação, ela, ao final de um processo de assimilação, ela pode facilitar a aprendizagem através do reconhecimento das diferenças. Outro princípio é a organização sequencial, que consiste em estabelecer uma sequência dos tópicos ou unidades de estudo de maneira tão coerente quanto possível com as relações de dependência que naturalmente existem na matéria de ensino a que pertence. Isso é o currículo, né? Como o currículo é planejado, como o plano de curso é feito, como cada aula é planejada para que atenda esse plano de curso. Por último, o princípio da consolidação, provavelmente o menos praticado no processo de ensino, porque ele consiste no domínio do que está em estudo, que precisa ocorrer antes que novos conteúdos sejam disponibilizados, para que seja assegurada a contínua prontidão na matéria de ensino e sucesso na aprendizagem sequencial organizada. A consolidação é um pré-requisito para que seja apresentado um novo conhecimento, pois confere ao conhecimento precedente clareza, estabilidade e organização. Essa consolidação nós vamos ver aqui mais aprofundadamente quando falarmos sobre as funções. Então, botei aqui como exemplo as funções das tecnologias da informação e comunicação em salas de aula de ciência. Mas isso se aplica a qualquer recurso, se aplica a um texto, a qualquer recurso que possa ser usado em sala de aula. Eu defendo que pode ser aplicado 3 funções, ou a função diagnóstica, ou a função facilitadora da assimilação, ou função consolidadora. Essas funções surgiram dos princípios da teoria da aprendizagem significativa, né? Então vamos ver aqui o que é a função diagnóstica. Essa função consiste em levantar o conhecimento prévio dos estudantes, que é a variável mais importante para a aprendizagem significativa, para a teoria da aprendizagem significativa. Quando o professor intenciona conhecer o que o estudante já sabe, usualmente, ele vai usar uma TIC ou qualquer recurso didático no início da aula, antes de abordar o conteúdo específico, com o objetivo de levantar esse conhecimento prévio e assim partir para o planejamento. A função facilitadora da assimilação, ela ocorre quando usamos qualquer recurso concomitantemente à abordagem no conteúdo. Dessa maneira, a gente vai propiciando a diferenciação progressiva, né? Como exemplo, observar um fenômeno ao mesmo tempo que está se falando sobre os conceitos que envolvem esse fenômeno, pode favorecer esse processo de diferenciação progressiva. A interpretação de um fenômeno através das relações de ideias e de comparações, por exemplo, entre o estado inicial e o final de uma transformação, ou entre sistemas semelhantes, ou ainda entre variáveis que influenciam a transformação, propiciam a reconciliação integrativa e também facilita a assimilação. Quando usamos qualquer recurso ou uma tecnologia da informação e comunicação como um recurso que avalia dentro dessa função facilitadora da assimilação, podemos avaliar o processo de aprendizagem durante o próprio processo, permitindo, portanto, que o professor faça ajustes durante o processo de ensino, visando a consolidação dos conceitos abordados. A função consolidadora, normalmente ela ocorre depois de abordar o conteúdo, né? Então vamos usar uma TIC ou um recurso para obter uma ideia sobre a clareza, estabilidade e organização do novo conhecimento, constituindo assim um alicerce para o conhecimento posterior, ou seja, permite obter uma ideia sobre a consolidação do conhecimento, por isso função consolidadora.
Permite também realizar uma avaliação global sobre o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Essa função consolidadora, ela está, de novo, dentro do conceito de competência de Perrenot. Porque nós só vamos realmente avaliar se houve a consolidação do conteúdo se o aprendiz for colocado diante de uma situação prática nova. Essa situação nova ou esse problema novo pode indicar se o aluno é capaz ou se ele tem a competência de mobilizar os conhecimentos que ele adquiriu para resolver o problema. Se ele fizer isso, é um indício muito forte que houve consolidação do conhecimento, ou seja, ele realmente aprendeu de forma significativa. No início eu falei que essa função consolidadora ela é pouco praticada porque normalmente as avaliações elas são repetições do que é abordado em sala de aula. Isso não é uma avaliação consolidadora, né? Ela apenas vai ver se o aluno tem uma boa memória, né? Mas quando há uma problematização com a situação nova, a chance de haver uma consolidação é muito, muito grande. E também está dentro do que é coerente com o que Vygotsky propõe lá com a sua zona de desenvolvimento proximal. Bem, retomando aqui, a função consolidadora é uma avaliação global que, ao colocar o estudante diante de um fenômeno novo, ainda não estudado ou comentado, constituindo assim uma situação nova, pode ser considerado como uma avaliação global do processo. Então, mas para que isso aconteça, o fenômeno ou problema que o aluno deve resolver, ele precisa ser inédito, pois essa é uma condição sine qua non para avaliar se a aprendizagem foi significativa. As três funções postas, todas as três são formas de avaliação, tanto do processo de ensino quanto de aprendizagem. O que é que vai diferenciar as três funções nesse quesito aí de serem enquanto avaliações? Primeiro, vão diferir quanto aos objetivos e o momento propício para a sua aplicação. A concepção que está presente aqui é que a avaliação é essencial à educação. Então, Jussara Hoffmann vai dizer que a avaliação ela é inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento e reflexão sobre a ação. Voltamos à nossa pergunta, às nossas questões iniciais aí. Eu vou interromper o vídeo nesse ponto, para que ele não fique muito grande, difícil de carregar. É o momento também para que você reflita um pouco sobre o que foi dito, até que possa retomar alguma fala, né, voltando o vídeo um pouco, para depois continuar no outro vídeo.